Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Cabeça de Juiz. Meu nome é José Andrade, eu sou juiz de direito, tenho ao meu lado aqui 2 juízes de direito e a nossa ideia nesse podcast é fazer frente àquele famoso jargão popular, que cabeça de juiz é igual fralda de neném, você nunca sabe o que vai encontrar lá dentro. E para virar esse jogo, para te mostrar efetivamente o que você pode esperar, o que você pode encontrar na cabeça de um juiz, nós criamos esse podcast para debater com vocês aqueles assuntos mais importantes da prática jurídica, aquilo que você não vai aprender na faculdade, aquilo que os livros não vão te ensinar, mas aquilo que é realmente importante, aquilo que você precisa saber no seu dia a dia. E o assunto escolhido para a gente debater hoje, para a gente abrir a cabeça desses juízes e mostrar para você como que funciona por dentro, é a contradita. Como contraditar uma testemunha, um assunto de grande relevância. E eu estou aqui com os meus 2 convidados que eu quero apresentar para vocês, já são da casa, já participaram de outros episódios e com certeza vão participar de muitos outros. Contradita da testemunha, para mim, um dos pontos mais importantes da audiência, uma vez que a produção da prova é um momento de extrema importância. Imagine que o seu cliente tem o direito, você vai lá para a audiência feliz e contente e a parte contrária leva uma testemunha, entre aspas, totalmente comprometida, totalmente contaminada com os anseios da parte requerida. Ela mente descaradamente e você não tem o que fazer, você não apresentou a contradita e no resumo da ópera o seu cliente perde a causa mesmo tendo direito. Então daí já dá para você ver a importância desse assunto. Queria apresentar para quem não conhece, ao meu lado esquerdo aqui, o juiz de direito também, Alessandro Meliso Rodrigues. Dá um alô para a galera, o Alessandro. Olá, muito bem. Agradeço mais uma vez a participação nesse podcast e vamos aí discutir esse importante tema relacionado às audiências. Legal. E aqui do meu lado direito, o Marius Balqueiro, também juiz de direito, uma fera aí no processo penal. A palavra vai com você, Mário. Então, olá a todo mundo, aos colegas Zé e Alessandro. Estamos aí e contradita é um tema bastante interessante porque a gente vê no dia a dia, né, na prática, o quanto os profissionais têm dificuldade até em saber lidar, como fazer, o que é a tal da contradita. Eu já tive casos do advogado dizer que quer contraditar a testemunha, você concede a palavra para ele paralisa, né? Porque ele sabia que tinha que contraditar, mas não sabia o que era, como fazer. Então, acho que é bastante importante o tema de hoje. Legal. Você puxou um fio aí para eu lembrar de uma questão importante. Uma das coisas que fazem as pessoas terem medo da sala de audiência é justamente serem pegos de surpresa. Então, quando a pessoa desconhece aquilo que vai acontecer, aquilo que pode acontecer, ela tem muito medo. Tem gente que nem se atreve a fazer audiência. Tem gente que passa a vida inteira na advocacia e não faz audiência. Uma receita para acabar com esse medo é aquela básica. Você está prevenido para tudo que pode acontecer. E a contradita é um ponto que você tem que estar prevenido. Primeiro, você precisa conhecer, então, todas as causas, né, que podem levar a uma contradita. Primeiro, para que você possa saber alegar. E segundo, para você saber impugnar. Porque às vezes você não vai apresentar a contradita, mas o seu adversário vai e chega lá na hora, ele apresenta a contradita, o juiz vira a palavra para você, fala, doutor, a palavra está com o senhor, você não sabe o que fazer, você não sabe o que falar. Então, a contradita não é só importante para você saber impugnar uma testemunha, uma potência testemunha, mas principalmente para você saber defender a sua testemunha. Porque a testemunha que você levou, né, em favor da sua parte, para depor em favor da sua parte, se ela for contraditada, pode fazer com que tudo caia por água abaixo. Eu gosto muito pouco de falar de conceito, mas é preciso, às vezes, a gente falar um pouquinho de conceito até para esclarecer para todo mundo que está nos assistindo. Eu diria que contradito, o ato de contraditar, e aí vocês podem também me completar ou corrigir se eu estiver falando alguma coisa errada. O que seria? Claro, eu não vou falar de um conceito doutrinário, mas na prática, o que é contraditar? É justamente você olhar para aquela pessoa que foi apresentada para ser ouvida como testemunha e apontar nela alguma das causas que a própria lei traz. A própria lei traz algumas causas que aquela pessoa não pode ser ouvida sob o compromisso de dizer a verdade, porque ela tem alguma causa que pode invalidar, impedir, torná-la suspeita. Eu queria passar aqui algumas informações, tá? Se você tiver aí com o seu Código de Processo Civil aberto ou com o seu CPC aberto, você pode anotar que as causas previstas em lei para você suscitar uma contradita no processo civil, e aí vale tanto para a Justiça Comum, quanto para o Juizado Especial, quanto para a Justiça Federal, né? Estão previstas lá no artigo 447 do CPC. Então, a partir do 447, você encontra lá as causas para contradita. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante
que a lei fala que algumas pessoas são incapazes, tá? Ela chama de incapazes, outras pessoas são impedidas e outras são suspeitas. Já no processo penal, a coisa é um pouquinho diferente. O Código de Processo Penal traz as causas para contradita do artigo 203 em diante. Tem lá uns 4 ou 5 artigos que elencam as possibilidades de contradita no processo penal. E para você ver como que é um pouco diferente, no processo penal a lei fala que algumas pessoas são proibidas de depor. Tá? É diferente do processo civil. O processo civil não proíbe ninguém. No Código de Processo Penal fala são proibidas de depor. E lá no artigo 208 do CPP, para ser mais específico, o Código fala de pessoas que podem depor, mas que não prestam o compromisso de dizer a verdade. Um ponto que nós vamos tratar aqui, que mais para frente eu vou passar a bola para vocês, é que o Código de Processo Penal não fala em suspeição. Não fala em pessoas que são suspeitas. Então fica aquela pergunta no ar. Então eu posso levar um amigo íntimo para prestar depoimento a meu favor no processo penal? Porque lá no CPP não fala como causa de suspeição. Não existe causa de suspeição. E nas regras do CPP não tem nada esclarecido sobre isso. Nós vamos falar mais disso na hora que a gente chegar no ponto da suspeição. Eu queria passar aqui rapidinho sobre as causas de incapacidade, tá? Estão previstas lá no parágrafo 1º do artigo 447, aquelas pessoas que nunca se ouvem. Tem pessoas que nunca se ouvem, você pode até querer arrolá-las como testemunha, mas o juiz vai indeferir porque o código é taxativo. Fala, não, essas pessoas nunca serão ouvidas, tá? E lá no inciso 1º fala que a pessoa que é interditada por enfermidade ou deficiência mental. Óbvio, né, que se a pessoa não tem a plenitude da capacidade mental, como é que ela vai ser ouvida como testemunha? O depoimento dela pode prejudicar ainda mais. Também aquele que por enfermidade ou um problema mental no tempo dos fatos, às vezes a pessoa tinha um problema, hoje não tem mais, mas o que importa é a retrospectiva daquilo que aconteceu no tempo. Se naquele tempo, no tempo em que os fatos aconteceram, ela tinha um problema mental, ela nunca vai ser ouvida. Tá? O cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhe faltam. Tá? Então, a exceção aqui, a lei fala que essas pessoas nunca serão ouvidas, mas na prática pode ser sim que às vezes o cego, tá, se a percepção que lhe falta, que é a visão, não for impeditiva, ele pode contribuir com aquilo que ele ouviu, tá? Às vezes ele conhece melhor do que ninguém a voz das pessoas, né? De fato eu estava lá no escritório, eu ouvi o fulano falando isso, a voz era efetivamente dele. Então a gente não pode ver isso como taxativo, tá? Falando nisso, passando a primeira bola, vocês já tiveram alguma vez hipóteses de ouvir pessoa cega ou pessoa surda em algum processo? Já tiveram essa experiência? Eu já tive mais de uma vez. A pessoa muda, por exemplo, né? Aí a pessoa sentou, comecei a fazer a pergunta e a pessoa só fazia aqueles... Gesticulava. Gesticulava aqueles ruídos, né? E aí eu perguntei se a pessoa sabia ler e escrever. Ela conseguia ler, né? Falando devagar, ela fazia a leitura labial. Então, aí foi perguntado se ele sabia ler e escrever, ele disse que sim, então eu fazia as perguntas e ele respondia, né, por escrito. E como ela era uma testemunha de viso, né, a questão se ele tinha presenciado ou não o fato, eu não lembro o que era o fato agora, então perguntava para ele tinha visto e ele sabia explicar, né, ele era uma pessoa capaz, o problema dele era de mudez e não de capacidade intelectual. E agora, recente, faz pouco tempo, eu tive um caso que atendendo uma outra comarca, onde a pessoa pediram para que ela fosse ouvida, a pessoa sentou, mas era nitidamente incapaz, né? Aí eu perguntei para o advogado, né, qual que era a intenção, e ele disse, porque a família pediu para ouvir, mas aparentemente nem ele sabia que a pessoa era incapaz. Mas conversando, você via que a pessoa não sabia nem onde ela estava. Daí é óbvio que seria um caso aí de impossibilidade auditiva. Aí a importância de antes da audiência, eu sempre recomendo isso aos meus alunos. O advogado deve se entrevistar com as testemunhas, deve conversar com elas, até para saber se o que ela sabe é importante ou não para o processo. Eu sei que tem muito advogado que fica com receio, eu vou conversar com a testemunha, vai chegar lá na hora, a testemunha vai falar para o juiz que eu conversei com ela. Olha, não tem nenhum problema você conversar, tem problema você instruir a mentir. Isso tem problema. Agora, claro, chamá-la para o seu escritório, ou então ir até a casa dela e perguntar, olha, o que você sabe desses fatos? O que você presenciou? E explica, eu preciso saber disso, porque se o seu depoimento for importante, eu vou te arrolar. Se não for, você não vai precisar nem ir lá. E aí a pessoa vai contar. E eu sempre recomendo que o advogado grave essa entrevista. Por quê? Primeiro, justamente para evitar qualquer problema, de depois a testemunha falar, ele foi lá, ele me coagiu, ele falou isso e aquilo. Não, grava, informa a testemunha lá no escritório, a gente tem o costume de gravar, para a gente ter
nossos registros e não há nenhum problema, tá? Não há nenhuma ilegalidade, nenhuma ilicitude você gravar uma conversa sua com outra pessoa. O que você não pode é gravar uma conversa que você não participa entre duas pessoas, tá? Aí tem ilicitude. Então, entrevistas com a testemunha justamente para você antever alguma dessas situações de incapacidade. Às vezes o seu cliente não te fala, mas a pessoa tem lá um retardo mental e chega na hora da audiência, isso é constatado, causa lá um constrangimento, um atraso, você talvez estava contando com aquele depoimento e vai acabar perdendo. Agora, dentro ainda das incapacidades, tem uma aqui que é a que mais causa problema prático, e aquilo que eu acho que eu tenho certeza que a galera mais tem dúvida. A lei fala que são incapazes de depor aquele que tiver menos de 16 anos. E aí o bicho pega, né? Porque tem muita gente, principalmente nas causas de família, que quer arrolar um menor, quer arrolar uma criança que presenciou, às vezes quer arrolar até aquele filho que está lá na disputa no meio da guarda, né? E aí o parágrafo 4º, tá? O parágrafo 4º do artigo 447, ele fala que, sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas. Então, dessas que nós falamos de incapacidade, a exceção que a lei abre é para o menor. E aí começa a primeira pergunta: quando que vale a pena ouvir um menor de 16 anos? E aí a gente vai começar a abrir a nossa cabeça na percepção de magistrado. Quando que efetivamente vale a pena? Eu vou dar um pouco aí da minha percepção e vou passar a bola para vocês. Eu, como advogado, eu deixaria para arrolar um menor de 16 anos no caso dele ser a única, ou pelo menos uma das únicas testemunhas presenciais. Se eu posso escolher entre o maior e o menor, eu vou escolher sempre entre no caso, o maior. Você pensa assim também, Alessandro? Sem dúvida. Também acho que nessa situação, se houver a possibilidade de ouvir outras testemunhas que também presenciaram o fato e elas não se enquadram nesta situação de incapacidade, a menoridade, eu acho que aí é mais válido o advogado não queimar esse cartucho e enrolar a testemunha que é maior, que é capaz. Agora, nos casos extremos em que aquela testemunha é uma testemunha-chave, porque presenciou o fato e não há outras, ou as outras que presenciaram não foram encontradas, enfim. Aí, nesse caso, sendo relevante o depoimento deste menor, eu entendo adequado o seu arrolamento, e aí, ao fazer essa indicação dessa testemunha, o advogado pode justificar que, neste caso, foi a única testemunha que presenciou, tem conhecimento direto sobre aquele fato que é relevante, aí o juiz vai aplicar, sem dúvida nenhuma, a exceção e vai poder ouvir essa testemunha sem problema nenhum. Aí entra o que eu sempre falo para os meus alunos, uma dica prática. Toda vez que você ouvir aqui nesse podcast, ou em qualquer vídeo meu falando dica prática, eu falo assim, faz assim com o ouvido, chega mais perto da tela para você poder ouvir. A lei fala: pode o juiz admitir o depoimento. Isso significa que, na prática, você vai ter que convencer o juiz. Porque o juiz pode, então cai no subjetivismo, você precisa convencer. E como que você vai convencer? Justamente fazendo isso que o Alessandro falou. Mostra a importância naquele caso concreto. Olha, juiz, essa é a única testemunha. Ou essa estava numa posição privilegiada, ela vai saber dar maiores informações. Se o juiz perceber que você tem 3 ou 4 testemunhas e você arrolou um menor, ele vai falar: não, menor nós não vamos ouvir. Você precisa convencê-lo, tá? Justamente porque a lei fala que pode o juiz admitir. Esse não é um poder-dever. O juiz, ele controla a produção da prova. Se há uma incapacidade e o menor é tido como incapaz, e por que ele é tido como incapaz? Pela razão óbvia, né? Quem não tem uma maturidade suficiente, ainda a lei considera que só os maiores de 16 têm uma maturidade, talvez não vai saber interpretar bem os fatos da vida. Você já viu, Mário, já teve caso aí de menor sendo ouvido? E me fala da sua experiência no que diz respeito à disputa de guarda. Tá? É muito comum, às vezes os pais querem ouvir a criança envolvida. Tá? O que você me diz sobre isso? É bastante comum, né? Em casos de família, às vezes até casos criminais também, né? Já antecipando um pouco essa questão, é normal ter que ouvir menores de idade, né? Os adolescentes, até crianças, às vezes, né? Em casos extremos. Mas por que isso? Às vezes é a única testemunha, né? Como a gente estava conversando aqui, às vezes é a única opção. Claro que se der para evitar de ouvir o menor de idade, melhor, mas às vezes não tem jeito. E acho que se a gente parar para pensar também na função da norma, qual que é socorrer da hermenêutica, né, onde que o legislador queria chegar com essas questões, que não é só no Brasil, né, essas limitações tem em qualquer lugar, mas será que o adolescente ele tinha condições de entender o que estava acontecendo? Uma coisa é eu arrolar um adolescente para ele falar se a
a parte do contrato estava sendo coagida na hora da discussão. Às vezes ele não vai ter esse discernimento. Agora, por exemplo, ele ouvir sobre um acidente de trânsito, se ele viu quem que bateu em quem, se foi o carro que bateu na moto, a moto que bateu no carro, isso é uma coisa que um adolescente de 14 anos pode facilmente explicar, né? Se ele viu se o sinal estava vermelho, estava verde, é uma situação. Agora, dizer se a vítima, o réu se sentiu intimidado naquela situação ou não, já parece que ele precisa de um discernimento um pouco maior que a maturidade dele não permitiria. E a outra é a proteção, né? A gente tem que ter em mente também que aqui essa questão de vedar, a princípio, a participação de adolescentes, também tem a proteção integral dos menores de idade. Então, será que ouvir esse adolescente vai colocar ele numa situação de risco, né? Uma situação que não é conivente, não é conveniente para o Estado, né, levar essa criança, às vezes, para ser testemunha, não vai expor ela perante os pais, vai colocar ela numa situação difícil. Então, onde que a norma quer chegar? Porque a gente vê muito no dia a dia, às vezes o profissional de direito se limita a dizer, o artigo tal fala isso, ponto, né? Mas qual que é a intenção do artigo, onde que o artigo queria chegar? Nas ações de família, muitas vezes, envolver a oitiva do menor causa constrangimento, né? Porque ele está numa disputa entre o pai e a mãe. Tem que ponderar isso, né? Se vale a pena ou não. Porque às vezes o juiz até já tem o seu convencimento formado com as outras provas e aquela prova seria a oitiva do menor desnecessária. E é uma oitiva completamente diferente. Né? A gente vai ouvir um adulto é uma coisa. Você vai ouvir um menor, você tem que às vezes ir rodeando, né? Ouvir o adolescente, uma criança, às vezes tem que ir perifericamente até chegar no fato, ganhar a confiança daquela pessoa. Né? Você perguntar, diga sobre tal coisa, que ele não vai saber. Falando em termos práticos, eu na atividade da magistratura, principalmente em questão que envolvia a guarda da criança, é muito comum os pais, eu quero ouvir a criança na expectativa de que a criança vai falar que eu prefiro viver com o pai, eu prefiro viver com a mãe. Quando eu sinto que esse é o objetivo, eu já indefiro. Por quê? Primeiro porque é uma carga de responsabilidade que você não pode transferir para a criança. Se a criança tivesse capacidade para escolher com quem que ela quer morar, ela não era mais criança, ela já era adulto. Né? Quer dizer que se ele escolher assim, a partir de hoje eu não vou comer mais, o pai vai deixar. Ele sabe que o pai e a mãe sabem, ou pelo menos devem saber, que o convívio com os dois pais é extremamente importante para a criança. Então não é a vontade da criança. Na prática, eu pediria a oitiva da criança quando tivesse algum fato concreto que eu quisesse que ela testemunhasse. Por exemplo, uma agressão. Eu quero que ela testemunhe sobre uma agressão, porque essa agressão pode ser decisiva para o juiz decidir se aquele pai ou aquela mãe tem capacidade ou não para ficar com a guarda. E aí eu explicaria isso para o juiz. Tá? Para o juiz não indeferir simplesmente porque fala, o depoimento do menor não vai ajudar. Eu sempre recomendo aos meus alunos, quando vai pedir o depoimento de um menor, principalmente em litígio de guarda, detalha, explica por que é importante. Porque a tarefa do advogado é convencer. Quando você não fala, você não convence. Tá? Quando você fala pouco, você também não convence. Então, gaste os seus argumentos. Fale, às vezes, se for o caso, oralmente lá na audiência, se o juiz resolver indeferir. Agora, voltando um pouquinho, falando em termos técnicos, o código fala que os menores de 16 anos, eles são incapazes, eles não são ouvidos, e fala que, excepcionalmente, pode o juiz admitir. Mas, uma vez admitido, aí esse menor vai passar pelos outros dois filtros, que é a incapacidade e a suspeição. Tá? Não é porque o juiz admitiu a oitiva que ele vai ser ouvido como testemunha, sob o compromisso de dizer a verdade. Primeiro você precisa ver, ele é parente da parte? Se for parente, ele já cai numa regra de impedimento. Se ele for amigo íntimo, inimigo, como nós vamos ver nas hipóteses de suspeição, ele cai numa causa de suspeição. Então, para você, advogado, ficar duas vezes mais atento. Você vai brigar, talvez, para que o menor não seja ouvido, se não for o interesse do seu cliente, e se ele for ouvido, você vai tentar caracterizar um impedimento ou uma suspeição. Você deve alegar, tá? Não é porque ele é menor e que vai ser ouvido que ele vai ser ouvido sob o compromisso de dizer a verdade. Sobre esse ponto da guarda, é uma questão muito sensível. Eu agradeço aí a colaboração de vocês, porque é exatamente isso. Essa questão da guarda tem duas situações práticas que eu acho muito importante pensando na criança. Enquanto você estava falando aqui, eu estava lembrando. Primeiro, uma coisa que eu costumo fazer, eu nunca tive um problema com advogado sobre isso. Eu digo, doutor, isso é o seguinte, a gente vai ouvir uma criança, a sugestão é que, naqueles lugares que não tem depoimento sem dano, tal, né, envolvendo o guarda que não vai ter psicólogo, assistente social, vamos combinar que eu faço as perguntas, né, os senhores me passam, eu vou
vou filtrando a pergunta de uma forma para não ficar, às vezes, mas por falta de prática, às vezes, do profissional, né, é melhor, e até para eu ganhar a confiança da criança, do que cada hora um perguntar e a criança trava. E outra situação, e às vezes essa questão, com quem que você prefere ficar? É uma pergunta típica para ser indeferida, né? Como o Zé falou, não cabe a criança escolher e colocar lá numa situação complicada perante o pai ou a mãe. Então você pode perguntar do relacionamento dela, né? Vai margeando para você entender a situação, mas não impor uma situação difícil para a criança. E a outra que eu acho bastante interessante é pai e mãe não acompanhar o depoimento da criança. O pai e a mãe se retiram, a defesa técnica está ali, né, porque a criança vai ficar constrangida em falar algumas coisas na frente do pai e da mãe. Com certeza, essa é uma bela de uma dica, né? Você vai ouvir mesmo uma criança como advogado, peça para o juiz para que os pais saiam da sala, efetivamente, porque senão vai constranger. A criança vai ficar com receio de falar, não, o meu papai realmente sentava porrada quando a mãe saía de casa. Ele não vai falar, tem o temor. Se já é difícil prestar o depoimento por um adulto, quanto mais para uma criança. E pegando o gancho aí do depoimento sem dano, pode ter certeza que vai ser um episódio do nosso podcast Cabeça de Juiz. Quero convidar também um outro colega nosso, né, o Juliano Márcio Martins, que hoje é uma referência aqui no Brasil sobre esse depoimento especial, esse depoimento de menor. Então fica aí, você já fica esperto que logo nós vamos ter um podcast com esse assunto. Podemos passar aí para as hipóteses de impedimento? Vamos lá. O CPC fala, então, que são impedidos, tá? Impedidos de prestarem o depoimento sobre o compromisso de dizer a verdade aquelas pessoas que tenham alguma relação de parentesco. Ele elenca lá o cônjuge, o companheiro, o ascendente, né? O pai ou o descendente, o filho, em qualquer grau, tá? E quando ele fala do colateral, ele fala até o 3º grau. E aqui tem uma questão prática que eu sempre digo, o primo. O primo pode ser ouvido, então, como testemunha, mediante o compromisso de dizer a verdade? A princípio pode, porque o primo está fora, ele não é um colateral de 3º grau, tá? Ele é colateral de 4º grau, então o primo pode. O grande problema é que se o primo tiver uma relação de amizade com o primo, que geralmente acontece, né? Eu com os meus primos, a gente é quase irmão, tá? Com a grande maioria deles. Então, o advogado, quando for contraditar uma testemunha, uma pretendente testemunha por ser primo, você não vai alegar esse impedimento, você vai alegar a suspeição. Você vai falar, olha, não existe impedimento, porque o primo é um colateral do 4º grau, mas existe amizade íntima, tá aqui ó, as provas, eles estão sempre juntos e etc. E aí você consegue ter sucesso. Então, fica essa dica prática do primo, tá? Mas com a brecha aí da e fala também que são impedidos de depor aquele que é parte na causa, obviamente, mas não tão óbvio assim, tá? Não é pouco comum você ver, por exemplo, tem 3 pessoas no polo passivo e o autor arrola uma delas como sua testemunha. Você já viu isso, Alessandro? Sem dúvida. Muitas vezes isso acontece na prática, é óbvio, né? A parte não pode ser testemunha, tem interesse direto na causa, enfim, mas na prática isso acontece sim, bastante. E aí o código fala também que são impedidos aquele que intervém numa causa como tutor, como representante de pessoa jurídica. Óbvio, o que a lei quer mostrar? Que pessoas que têm vinculação objetiva, que dá para provar essa vinculação. O tutor, você prova a vinculação, tem lá, né? O termo de tutela, o representante da pessoa jurídica tem lá a representação. Mesma coisa o grau de parentesco, não dá para a pessoa negar. Tá lá na certidão de nascimento. E aí a gente vai para as causas de suspeição. Essa aqui é onde mais dá problema, é onde mais tem o subjetivismo. E onde há subjetivismo é a hora de você realmente enxergar o que acontece, o que se passa na cabeça do magistrado. A lei fala, são suspeitos, ou seja, não podem ser ouvidos sob o compromisso de dizer a verdade. E o primeiro item é o inimigo da parte ou o seu amigo íntimo. E aí começa os grandes problemas. O que é amizade íntima? Eu queria ouvir vocês dois aí. O que vocês entendem na prática como amizade íntima? Porque é isso que o advogado precisa saber para ele alegar ou para ele se defender. Quer começar, Alessandro? Sim, vamos lá. Esse eu acho que talvez seja a hipótese que na prática mais se apresenta, né? Para fundamentar uma contradita, a alegação de que aquela testemunha é amigo de uma das partes. Mas o código, quando ele coloca essa situação como causa de suspeição, ele qualifica essa amizade, né? A amizade é íntima. Então não é aquela amizade que decorre do fato da pessoa conhecer outra. Não é porque eu conheço aquela pessoa e aquela pessoa foi arrolada como testemunha que ela é considerada meu amigo, apesar de ter uma relação
que eu diria próximo, de conhecer há anos. É muito comum, olha, eu conheço a parte há tantos anos. E isso já liga a luz para que o advogado alegue, olha, então há um impedimento, uma suspeição aí em razão da amizade íntima. Mas não é, eu entendo que a amizade íntima é aquela que extrapola. O mero conhecer, o mero conviver esporadicamente, tem que ser algo a mais, porque senão a gente restringe muito a testemunha ser compromissada, né? Eu acho que o que caracteriza bem essa ideia de amizade íntima é o fato de conviver na mesma residência, de viajar junto, de ter os mesmos interesses, né? Às vezes até econômico, tem uma sociedade, tem alguma coisa em conjunto, enfim, algo a mais do que um simples conhecer. Conhecer não significa que esta amizade seja a ponto de justificar uma causa de impedimento. E você, Mário, como que você vê a questão da amizade íntima? E só para fazer um adendo, na semana passada eu estava fazendo um treinamento, eu conheci um termo que eu confesso que eu não utilizava, não via nesse sentido, que é o termo desengravidar uma palavra. Tá? Tirar da palavra aquilo que está oculto dentro dela. E eu acho que esse é o caso. A gente precisa desengravidar. O que é amizade íntima? Tá? Trazer para um contorno mais fácil de entender. Porque é até constrangedor, né? Às vezes você vira para a parte e fala, você tem amizade íntima? Não tem intimidade nenhuma, porque eles confundem a intimidade com algum tipo de relacionamento. Mas na sua visão, Mário, o que é essa intimidade aí? Essa questão de amizade íntima, né? O inimigo ainda é mais difícil de dizer, na verdade, eu sou inimigo mortal da pessoa. Né? Mas a questão da amizade íntima talvez seja a mais recorrente e, ao mesmo tempo, a mais difícil de demonstrar. Como você disse, é diferente do parentesco lá, né, que é documental, a incapacidade que é nítida, agora a amizade íntima é mais delicada. E às vezes, se a pessoa está mal intencionada, ela vai omitir que é amizade íntima, ela vai dizer que não é amiga íntima, que só é mero conhecido. E só que isso também o juiz vai conseguir perceber, ainda que não consiga demonstrar na contradita. Ao longo do depoimento, o juiz vai verificar se aquela pessoa está preocupada em contar o que ela sabe ou ela quer defender a parte. Porque, de acordo com o tipo de depoimento, né, que a testemunha presta, na cabeça do juiz ele está percebendo se ela está ali como testemunho, está ali como um advogado prático da parte. Porque ela fala, não, eu acredito que não é assim, não, eu não vi, mas com certeza não é desse jeito. Então ele deixa bem claro que ele não está ali para falar o que ele sabe, que é a função da testemunha, mas está ali para defender a parte. Né? Isso, na cabeça do juiz, já vai, né, teve bem a calhar com o nosso nome aqui do podcast. Né? Na cabeça do juiz, essa testemunha não vai ser utilizada. O grande problema está aí, né? Primeiro, entender o que cada juiz considera amizade íntima ou não. A jurisprudência dá alguns contornos, mas ela não fecha a questão. Eu sempre vejo a questão da amizade íntima, a frequência à casa uma da outra com constância, tá? Então, são perguntas que, naquele momento da qualificação, eu não vou virar e falar, você tem amizade íntima? Dificilmente alguém fala, não, eu tenho. Eu pergunto, vocês frequentam a casa uma da outra, vão em festa de aniversário, vai em velório de parente, eu vou tentando pegar pelas beiradas, e aí eu acredito que também é o papel do advogado pesquisar esse tipo de coisa. Se você vai apresentar uma contradita, você precisa levar para o juiz prova desses elementos. Aqui, né, olha aqui nas redes sociais, eles estão juntos hoje, estão juntos semana passada, estão juntos mês passado, viajaram junto 3 vezes ao longo desse ano, e você vai juntando comprovação. Hoje a rede social deixa muito rastro, as pessoas gostam de se exibir e deixam o rabo para trás. Então, para você como advogado, suscitar uma contradita por amizade íntima, primeiro você vai ter que mostrar para o juiz qual é essa intimidade, aonde que ela está caracterizada, e mostrar nas provas. Tá? O que pouca gente sabe é que a prova da contradita pode ser inclusive testemunhal. Tá? Aí eu estou aqui do meu lado esquerdo com o rei das provas, né? A prova, a contradita, nós vamos falar um pouquinho do procedimento dela mais adiante, ela tem um procedimento próprio. Você pode produzir qualquer tipo de prova para provar a contradita, não é isso mesmo? Sem dúvida. E o momento adequado é no momento em que é feita a contradita. E o que a gente vê na prática? Que raríssimas vezes, ao longo desses 18 anos de magistratura, eu peguei algum caso concreto em que o advogado fez a contradita e apresentou a prova. Normalmente, ele apenas alega o fato impeditivo ou de suspeição e fica por isso mesmo. E aí cabe, né, a nós, que estamos conduzindo a audiência, indagar a pessoa.
né, para extrair dela, do depoimento dela, alguma relação ali que vai caracterizar, por exemplo, a amizade ou não, como essas perguntas que você já mencionou aqui, dizendo se frequenta a casa, se já viajou juntos, tem algum negócio junto, enfim, nesse tipo de pergunta para poder extrair dali se é mesmo ou não uma hipótese de acolher esta contradita. Mas a prova tem que ser produzida naquele momento, né? E ouvir testemunhas que são levadas à audiência só para isso é plenamente válido. E assim, só trazendo um gancho, quando a gente fala em provar efetivamente, mostrar a amizade íntima, não é aquilo que a parte te falou. Às vezes a parte fala, não, eles são amigos, estão sempre juntos. Você não vai só transferir essa bola para o juiz, falar, eles são amigos, estão sempre juntos. Se você for alegar desse jeito, é melhor não alegar. Tá? Se você for alegar, efetivamente, vá atrás de prova para ver se confirma aquilo que o seu cliente te disse. Fala, olha, para alegar essa contradita, essa amizade, nós precisamos levar prova para o magistrado. Tá? Que prova que você tem? Você tem testemunha? Você tem fotografia? Põe a parte para correr atrás. Mostra para ela a importância, porque para mim isso é o mais importante. A testemunha contaminada é aquela que tem realmente amizade. Agora, falando de perguntas, que perguntas que vocês costumam fazer para tentar extrair essa amizade íntima? Eu falei das minhas aqui. Eu pergunto, vocês viajam juntos, frequentam a casa uma da outra? O que o Alessandro chegou a dizer, o fato delas se conhecerem, de esporadicamente terem almoçado junto uma vez, eu almocei junto com várias pessoas que eu não tenho amizade, tá? Nem amizade e muito menos amizade íntima, mas às vezes é um amigo de um amigo, e aí a pessoa pega lá uma foto do Facebook que mostra a gente sentado junto, pronto, isso é amizade íntima. A gente precisa deixar claro que principalmente o registro das redes sociais precisa ter um liame, né? Precisa ter uma sequência lógica. Não é porque você pegou lá uma foto que as duas pessoas estão juntas que isso prova a amizade íntima. Precisa sempre do mais. Tá? Na prática, Mário, o que você costuma perguntar quando você vai tentar descobrir se há amizade íntima? E qual que é a resposta que para você falar é amizade íntima? Essa questão da frequência em casa é uma coisa que normalmente a gente usa, só que o que acontece? Como é bastante perguntado, às vezes o advogado também já avisa a parte, né? Se perguntar se você frequenta a casa do fulano, você já fala que não. Mas você percebe que eles estavam junto no evento, que ele é testemunha, rede social é uma ferramenta hoje indispensável, e me parece muito importante as perguntas que o advogado vai fazer, né? Porque você abrindo para trazer esses elementos, porque o advogado sabe da história, às vezes o juiz não sabe, ele alega, mas ele já tem na manga o que ele vai perguntar, então ele tem que investigar a vida. E às vezes, eu falo bastante isso ultimamente, aquela ideia antiga do advogado que vai para o embate, que está ali achando que está na guerra, e você pergunta de forma dura, ríspido com a testemunha, isso às vezes cria uma resistência na testemunha responder, e não é o interesse é deixar a testemunha à vontade justamente porque ela entrega, né? Ela vai dizer, não, realmente, eu não frequento a casa do Alessandro, mas eu não frequento porque a mulher dele é brava, mas a gente sai tomar cerveja toda semana junto, né? Então, à medida que você deixa a testemunha à vontade, ela acaba soltando mais informação, que é o que o advogado da contradita quer. Tem alguma pergunta que você faz diferente disso, Alessandro? Não, normalmente são estas mesmo, né? Às vezes eu pergunto qual foi a última vez que você esteve na casa da parte, né? Isso vai indicar se faz pouco tempo, se não faz, frequência também, né? Frequência que ele faz isso. Eu pergunto às vezes também sobre, você sabe se ele tem filho, tem filha? Tem. Sabe quantos? São 3. Sabe a idade? 6, 7, 2 e 3. Porque geralmente, para você chegar nesse nível de detalhe, é porque a pessoa realmente se importa, né? Se interessa. Agora, pulando para outra causa da suspeição, que também está prevista na lei, o parágrafo 3º, no inciso 2º, fala que é suspeito aquele que tiver interesse no litígio. E aí entra uma outra subjetividade. Né? O que é ter interesse no litígio? Então, o advogado arroia uma testemunha, o juiz tem que perguntar: você tem amizade íntima? Tem interesse no resultado desse processo? E geralmente o que eu sinto é que a pessoa fica perdida, ela não entende o que é essa pergunta. Tá? Como evidenciar, como que o advogado faz para evidenciar na prática que a testemunha tem interesse e quais são as perguntas que a gente pode fazer? Geralmente eu traduzo isso para a testemunha, eu falo assim: olha, você foi arrolada pelo fulano. A fulana entrou com uma ação pedindo tal coisa. Se ela ganhar, você vai ficar feliz, vai ficar
triste ou para você tanto faz? Se ela fala para mim tanto faz, pronto, para mim limpou a questão do interesse, embora eu possa fazer outras perguntas. Agora, se nessa pergunta ele já abre os olhos e fala, não, eu vou ficar bem feliz, você já começa a ver que, ela tem interesse, o interesse dela não é só estar ali para dizer a verdade, pode ser um indicativo. Então, eu costumo fazer esse tipo de pergunta. Como que vocês fazem para extrair se a pessoa tem interesse no litígio ou não? O Mário quer começar falando aí? Eu acho que uma situação interessante é o caso concreto. Eu estou pensando aqui, situações que podem acontecer, às vezes parece... vai ouvir a pessoa, quem que é? Ela é ex-mulher da parte, né? Ex-esposa, ou ex-marido, seja lá o que for. Aí você pergunta, não, mas há quanto tempo? Não, estou separado há 10 anos, né? Ou seja, não é cônjuge, é separado. Tem algum interesse? Não tem interesse nenhum. Ele tem a vida dele, eu tenho a minha e tal. Vocês se dão bem? Não, a gente se respeita, ele é pai dos meus filhos, né? E etc. Só que a hora que pergunta, mas paga a pensão? Paga. Né? Ou seja, ela fala que não, mas sabe que se ele for condenado a pagar uma fortuna, vai atrapalhar na questão dela. A questão patrimonial, né, que eventualmente pode repercutir em relação aos filhos dela, pode ter repercussão também. Mas aí também depende do feeling do advogado de mostrar isso, né? Peraí, mas está vendo que ela diz que não tem interesse, mas ela também não quer que ele seja prejudicado, condenado a pagar 100 mil, né? Isso pode gerar uma situação difícil para ela, de forma indireta. Então, vai depender muito do caso concreto. Uhum. E você, Alessandro, tem alguma coisa que você evidencia esse interesse? Sim, normalmente eu pergunto se ela tem um interesse na causa, a pessoa não entende o que é isso, e eu traduzo da seguinte forma. Se a pessoa que arrolou você como testemunha vencer a demanda, você vai ter algum benefício? Né? Você vai ter alguma vantagem em relação a isso? Aí normalmente a pessoa fala que não, e aí então eu não faço o comprometimento, ela é ouvida como testemunha, e muitas vezes no curso do depoimento se extrai que ela tem sim algum interesse. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, até recentemente num caso que ficou bem emblemático. Uma autora adquiriu um imóvel, e para adquirir o imóvel ela contratou o serviço de uma corretora. E a corretora fez o levantamento dos documentos, fez toda a análise das certidões negativas, das partes e tudo mais, fez a intermediação e o levantamento da documentação. E depois que o negócio foi feito, pago, ela entrou na posse do imóvel, a autora perdeu o bem. Perdeu o bem porque quem vendeu não era dono. No caso, aí houve uma fraude, e aí por evicção foi reconhecida a nulidade dessa venda, enfim, ela teve que devolver o bem. E aí ela entrou com uma ação contra o cartório de registro de imóveis, por ter feito uma escritura pública mediante documento falso. E essa corretora foi arrolada como testemunha, porque ela que fez, né, ela tinha conhecimento dos fatos, do que tinha acontecido. E aí ela disse que não tinha nenhum interesse na causa. Quando começou o depoimento dela, ela estava tão comprometida com aquilo, porque ela se sentia culpada pelo golpe sofrido pela autora, que ela chorou no depoimento. Chorou no depoimento e falou que aquela ação, que aquela situação de ter havido o desfeito do negócio em razão da falsificação dos documentos, aquilo tinha trazido para ela um mal tão grande que ela não tinha se recuperado até aquele dia. E chorou na audiência. Então, quer dizer, ela estava totalmente comprometida, totalmente contaminada, mesmo dizendo no início do depoimento que não tinha nenhum interesse na causa. Então, isso também é muito, muito comum acontecer. Legal, obrigado por esse exemplo aí. Às vezes fica muito no abstrato, exatamente, né? A gente trazer um contorno prático. Eu lembro também de outros contornos práticos que às vezes pode evidenciar o interesse no litígio. Eu lembro de uma comarca onde eu trabalhei, onde havia uma empresa siderúrgica que era acusada de estar poluindo o bairro. Então ela soltava fuligem e poluía, sujava todas as casas. E quase todos da vizinhança entraram com ação contra a siderúrgica. Algumas tinham sido julgadas, outras não, só que as testemunhas eram comuns. Tá? E se a gente for olhar o código não traz essa hipótese. Tá? Não pode servir como testemunha quem tem uma causa semelhante. Tem um interesse semelhante àquele da parte. Exato, e nesse caso as testemunhas tinham. Elas queriam ver a siderúrgica condenada a pagar a indenização para o Mário, porque provavelmente ia pagar para ele também. Tá? Então, a gente precisa entender que a gente precisa pegar a prática e encaixar nessas situações de interesse no resultado do processo, mas o principal mesmo é você mostrar para o juiz qual é o interesse. Tá? Não é um interesse jogado no ar. O interesse é esse mesmo. Ele quer que o Mário ganhe
porque ele também vai ganhar uma indenização. O uso capião é muito comum, principalmente de área invadida. Todas as áreas, né, são invadidas. Às vezes a pessoa ainda não entrou com os capião, mas já falou, eu sou sua testemunha, depois você é minha. Isso é muito comum. Tá? Então, procure sempre investigar. Você, como advogado, fazer essa investigação, às vezes perguntar para a testemunha, você tem ou pretende ingressar com alguma ação semelhante a essa? Principalmente nessas ações que envolvem posse e propriedade, que aí você vai descobrir. Na Justiça do Trabalho, eu sei que isso é muito comum. Tá? Às vezes a pessoa apresenta lá o colega de trabalho ainda não entrou com a ação, mas ele está só esperando o desfecho para entrar também. Então, e eu sei que na Justiça do Trabalho, esse tipo de causa, os juízes são bem mais reticentes até para aceitar uma contradita nesse sentido, porque senão você acaba esvaziando, não vai ter ninguém que pode ser testemunha. Tá? Mas a Justiça do Trabalho tem o seu entendimento, em muitos casos, bem diferente da Justiça Comum. Falando sobre essa forma de entender esses elementos subjetivos, amizade íntima, interesse no litígio, eu acho que uma boa dica para o advogado é quanto mais audiência ele puder assistir, melhor. Vocês concordam comigo? Porque é na prática, é no dia a dia que isso vai se transformar em realidade. Saber o que o determinado juiz considera amizade íntima, saber o que outro considera interesse. E aí eu queria deixar o gancho aqui para quem não conhece, conhecer o projeto Audiências Online. Não sei se você que está assistindo conhece, depois você bate aí no Google, tá? Dá uma googada aí, escreve Audiências Online, você vai ver lá no Audiências Online tem várias audiências reais, gravadas mesmo, para você assistir. Audiências que eu presidi, que o Alessandro presidiu, que o Mário presidiu, tem também lá. Audiências de todas as áreas do direito civil, criminal, júri, execução, para que você possa ver na prática. E lá tem algumas, sim, algumas apresentações de contradito que eu tenho certeza que você vai aprender bastante. Nós falamos aí sobre as hipóteses, sobre como cada juiz interpreta as hipóteses. Eu queria falar um pouco sobre o momento adequado para se alegar a contradita, né? E sobre o procedimento. A gente não pode também enrolar muito, porque eu quero falar muita coisa, também não quero que esse podcast fique muito grande. Sobre o momento, tá? Se você que está assistindo não sabe qual é o momento adequado para você levantar a mão e falar para o juiz, eu quero contraditar essa testemunha. A lei não deixa isso muito claro, a lei não fala expressamente, você deve alegar nesse momento, mas ela deixa entender que é no momento da qualificação. A partir do momento em que o juiz começa a qualificar a testemunha, o que é qualificar? Ele vai perguntar, como que é seu nome? O juiz já pergunta, você é parente, você tem amizade? A testemunha responde, você, excelência, pela ordem. Eu quero apresentar a contradita. Eu vejo muito na prática, vocês acabam vendo isso também, às vezes nem começou a audiência, o advogado já fala, doutor, eu quero contraditar a testemunha. E um outro elemento principal, qual é o momento dele apresentar as provas da contradita? Porque hoje, com o processo digital, tem esse problema. Então, eu quero juntar documentos que vão comprovar a contradita. Se eu juntar antes da audiência, a outra parte já vai saber, vai poder se preparar. Como fazer isso na prática? Então, sobre o momento, é isso que vocês veem, e aí vamos complicar um pouco mais. E quando a razão da contradita só surge durante o depoimento? Você acha que preclui para o advogado a possibilidade de levantar a contradita? Porque o juiz faz a qualificação. Você tem amizade, tem interesse? Não, o advogado não sabe de nada, também não levanta. Mas no curso do depoimento ela começa a revelar a melhor amiga da parte. E aí? Cabe ao advogado ou não precluir o seu direito de suscitar a contradita? Ou o juiz tem que tomar essa iniciativa, se distanciando aí um pouco da figura de imparcial e indo aí talvez tomar partido? Como que vocês veem? Vamos ver todas essas situações. Primeiro sobre o momento. Fala um pouco aí, Alessandro, sobre isso. Bom, o momento mesmo, o adequado é durante a qualificação da testemunha. Tem muitos juízes que são bem severos em relação a isso, inclusive se o juiz terminar a qualificação e comprometer a testemunha, depois que ele faz o compromisso com a testemunha, se o advogado da outra parte alega a contradita, tem juiz que já entende que isso aí está precluso, porque agora eu já compromissei a testemunha, portanto, precluiu o seu direito de apresentar a contradita, tinha que ser durante a qualificação foi encerrada e você não fez isso, fez após. Então, uma dica prática é que seja durante a qualificação, antes do compromisso que o juiz vai fazer para que a testemunha diga a verdade. E, na prática, quando a causa surge durante o depoimento, e aquilo é um fato novo
para quem está ouvindo, quem está participando da audiência, aí neste caso eu entendo que o advogado pode sim pedir a palavra e dizer, olha, diante do que foi afirmado pela testemunha agora, que é novo, que acabou de acontecer, surgiu um fato novo que se qualifica como uma das causas de impedimento ou suspeição, então eu estou apresentando a contradita neste momento, e aí eu não vejo nenhum problema do juiz fazer todo o procedimento para saber se realmente a causa está presente ou não. Né? Seria a famosa contradita a posteriori, né? Exatamente. E você acha que o juiz, Mário, você acha que o juiz pode de ofício? Ele fala, pô, a parte não está alegando, mas eu estou vendo que essa pessoa está deixando claro que ela está contaminada, embora eu já tenha qualificado. Você acha que de ofício o juiz pode matar essa bola no peito aí? Me parece que quanto a contradita, não, né? A questão do juiz é esse juízo de valor que ele vai fazer. É claro que ele pode, não ali na hora, mas depois na sentença, vai dizer, quanto a testemunha X, né, ela demonstrou que tem interesse na causa, porque apesar de não ter a contradita, ficou claro pelas respostas, assim, eu vou considerar um peso menor do que outras testemunhas na valoração, na sentença. Imparciais. Então a questão do juiz é a valoração, não é ele contraditar, né, que isso seria papel da parte. Quanto ao momento, uma dica prática aqui, porque como a gente começou a falar aqui, mas não está muito claro, e daí o advogado vai ficar, não, mas esse juiz é bravo, se eu contraditar de cara, ele vai dizer que eu estou atropelando, se eu deixar passar, está precluso, eu faço o quê? Né? Uma dica seria, vai qualificar, começou a qualificar, ou no final da qualificação já fala, doutor, eu vou querer contraditar a testemunha, apresentar a contradita, né? No entendimento do senhor é agora, né? Ou é no compromisso? Eu, particularmente, entendo que é no compromisso. Né? Por que isso? Não, o entendimento maior é na qualificação e tal, mas praticamente, se a hora que você pergunta se a testemunha tem interesse, não tem, se ela promete falar a verdade, se ela, né, a hora que você faz as perguntas, me parece que é a hora, o assunto não está relacionado à qualificação, mas ao compromisso em si. Então, creio eu que o momento ideal seria o compromisso, mas não é a corrente dominante. Então, me parece que o ideal seria pergunta já na qualificação, doutor, eu vou querer contraditar agora, no compromisso, não vai deixar passar, porque se for depois... É que na prática esses dois atos eles se misturam, né? O juiz faz a qualificação, já emenda ali com o compromisso, então eu acho que o que deixar passar é o juiz falar, então você vai prestar o depoimento sobre o compromisso de dizer a verdade. Se você viu que o magistrado vai falar, excelência, pela ordem, eu gostaria de contraditar, né, não apresentei antes, porque eu não sabia o momento adequado, você não pode deixar o juiz compromissar. Uma vez compromissado, ele vai ver, pô, doutor, mas... Agora, também não precisa ter tanto rigor técnico assim, né? Acho que os magistrados que também nos assistem precisam entender qual que é o seu papel no jogo. O papel no jogo não é ficar ali aplicando falta por qualquer empurrãozinho, não, né? Então, tem que ser um pouco maleável. Agora, eu já tive caso que o advogado quis contraditar no final do depoimento. A hora que terminou, eu passei a palavra para ela, para ver as perguntas que ela tinha, ela falou, primeiro eu queria contraditar a testemunha. Falaram, esse momento já passou. Inês está morta. Inês está morta, então não dá mais tempo. Então, a dica prática é, ali no momento da qualificação, antes do juiz falar que a testemunha está prestando o depoimento sobre o compromisso de dizer a verdade. E aí começa o procedimento da contradita. Como nós já falamos, é um procedimento como outro qualquer. Tá? Como que funciona na prática? Primeiro o juiz pergunta para aquela pretensa testemunha se ela tem interesse, se ela tem amizade e se ela confirma os fatos que foram alegados pelo advogado. Porque o juiz vai passar a palavra, você quer contraditar? Tudo bem, a palavra está com o senhor, pode apresentar os fundamentos. Aí ele apresenta os fundamentos, às vezes oralmente, às vezes ele vai ditar para o escrevente. Depois que você apresentar os fundamentos, o juiz vai perguntar para a pretensa testemunha. Você confirma? Geralmente ela fala que não. Geralmente ela já, não confirma, não tem amizade íntima. Aí o que o juiz faz? Pergunta, vira para você e fala, você tem prova da contradita? Você quer produzir prova dessas suas alegações? E é o momento de você dizer, olha, sim, já juntei no processo, está lá as fotografias, ou eu trouxe testemunho, e inclusive, eu sempre recomendo aos meus alunos a pedir, às vezes, o depoimento pessoal da parte. Tá? Da parte contrária. Tá? Como prova da contradita. Por quê? A testemunha negou, por exemplo, que elas frequentam a casa uma da outra. Negou que elas frequentam o aniversário uma da outra. E aí, eu sempre falo, eu apresento uma técnica, ela é bem ousada. O advogado precisa estar num nível um pouco mais avançado para usar. Eu digo o seguinte, se você quer apresentar uma contradita, mas você não tem prova, no começo, na qualificação, você fala para o magistrado, olha, eu vou apresentar a contradita, mas eu não queria que a parte
ouvisse os argumentos da contradita, porque depois eu vou querer ouvir um depoimento pessoal. E o juiz tem que falar para a parte sair. Você vai fazer as perguntas para a testemunha, frequenta a casa uma da outra, vai no aniversário, sabe se tem filho, e as respostas dela vão estar gravadas. Depois você fala, a prova da minha contradita é o depoimento pessoal. E você chama e faz as mesmas perguntas. Se as respostas não baterem, é óbvio que tem alguém escondendo a verdade, que tem alguém tentando mentir. Mas uma dica prática, como que você vai apresentar prova documental sem a outra parte ver? No processo digital, há a possibilidade de você marcar a peça como sigilosa. Quando você marca a peça como sigilosa, só quem consegue ver é o magistrado e você. A outra parte não consegue. Chegou no momento da audiência, a hora que o juiz perguntar, você tem prova da contradita? Você vai falar sim, está juntado no processo. Inclusive, eu peço para que Vossa Excelência desmarque como peça sigilosa, para que a outra parte agora possa conhecer. É esse mesmo mecanismo? Porque eu já tive caso do advogado chegar lá com os papeizinhos na hora da audiência. Isso não pode mais no processo digital, né? Pois é, se tem essa possibilidade pelo sistema de apresentar o documento de forma sigilosa antecipadamente, então aí eu acho que o caminho é esse, né? Porque pelas regras que tem da disciplina do processo digital, não há possibilidade de apresentar o documento na hora da audiência para ele ser juntado aos autos, né? Ele já tem que vir digitalizado. Então aí o caminho é esse mesmo, é fazer através do instrumento do sigilo do documento, né? E aí abre-se esse documento na hora da audiência e, se for o caso até, a outra parte pode se manifestar sobre ele em efetivo contraditório. Eu não sei se na prática vocês se utilizam disso ou não, mas quando é apresentada a contradita pelo autor, e aí o advogado do autor apresenta as razões da contradita, eu normalmente abro a palavra, a manifestação da parte do advogado da parte contrária, né, para ele poder ali exercer o efetivo contraditório antes da minha decisão. E aí depois eu faço a oitiva da testemunha se ela confirma ou não aquele fato que justifica a contradita. Então o caminho, o procedimento que eu utilizo é nesse sentido, e aí o documento pode ser aberto no momento da audiência. E a lei não deixa claro, né? A lei não traz os detalhes. Agora, todo procedimento tem que ter contraditório, produção de prova e manifestação sobre as provas. Eu faço o procedimento completo. Pergunto para a testemunha, abro a palavra para outra parte, produzo as provas, depois abro a oportunidade para se manifestar sobre as provas. É claro que isso tumultua a audiência. Tem advogado que fala, se eu faço isso, o juiz já fica com cara de bravo. Bom, paciência, né? Talvez um profissional que está ali não deveria estar, mas a gente tem que saber que o nosso papel, já que nós seremos o destinatário de analisar aquela prova, eu quero a prova mais isenta possível, tá? Eu não posso deixar que venha para o processo uma prova de alguém que queira me enganar. Agora, vamos evoluir aqui nos nossos problemas, né? É muito fácil para o advogado investigar e alegar a contradita quando ele conhece a testemunha, mas e nos procedimentos em que ele conhece a testemunha na hora? Como no juizado especial. No juizado especial, você não é obrigado a arrolar a testemunha. E aí, chega lá no corredor, o seu cliente vira lá, aquele lá é o compadre, é padrinho do filho. E aí, você não tem como provar, você não tem como fazer. Como fazer na prática? Como suscitar essa contradita na prática, já que você não tem prova nenhuma, já que você acabou de conhecer a testemunha? Vocês têm alguma ideia? Geralmente eu oriento os meus alunos a chegar antes na audiência, fica lá com a parte, já instrui a parte. Quem chegar junto com a parte contrária, você olha, vê se você conhece. Se você conhecer, já vamos entrar aqui em rede social, ver se a gente já encontra alguma prova. Se você conhecer e souber que eles têm alguma amizade íntima, já vê aí o nome de alguém que possa testemunhar sobre isso, tá? Porque se for um caso extremo, você vai alegar, você deve alegar a contradita. E o problema embaralha você não tem nenhuma prova naquele momento. Se você não conseguiu nada nas redes sociais, mas o seu cliente falou, não, eu tenho várias testemunhas que eles são culpados, que eles jogam bola e bebem cerveja todo dia junto. E aí, na prática, como sair dessa enrascada? Você tem alguma ideia, Mário? Primeiro, pegando o gancho nessa questão do arrolar, às vezes as pessoas, eu já ouvi pessoa questionando, para que agora eu tenho que arrolar testemunha se eu que tenho que levar testemunha, né, pelo CPC novo. E tem essa função, né, rolar para que a outra parte saiba quem vai ser ouvido, possa levantar a vida dessas pessoas. A outra situação agora, pensando aí no juizado principalmente, a parte pode acompanhar a audiência e não é por acaso também. Ela está ali para subsidiar o advogado de informações que o advogado não tem como saber se a testemunha é amiga íntima, não é, tem interesse na causa. Às vezes, como é que o advogado vai perguntar, vai trazer informações se ele não sabe? E essa informação, às vezes, a parte sabe. E avisar o advogado, né? Vamos supor que passou a contradita e ele não falou, né? Ou não tem provas, né? Eu particularmente penso que ainda que seja ajuizado, o momento continua sendo no início, né? A não ser que isso sobrevenha uma situação nova, né?
uma situação superveniente que apareceu no curso do depoimento. Mas não impede que a parte, através do advogado, consiga demonstrar a falta que a testemunha tem essa relação com a parte. Começa a fazer as perguntas e demonstra que eles jogam bola junto, demonstra que eles têm uma intimidade. Então, ainda que a contradita não tenha ocorrido, mas na cabeça do juiz, ele está percebendo que aquela pessoa ela não é equidistante das partes. Você tem alguma dica prática, alguma coisa que você sugere, alguma carta na manga que o advogado pode tirar nessa hora? Pois é, no juizado tem esse complicador, né? O juizado ele é para facilitar processualmente a atuação das partes, mas como não há a arrolação prévia das testemunhas, não há como você ter conhecimento de quem vai ser trazido de testemunha pelo seu adversário. Em casos em que as partes conhecem as testemunhas do adversário no corredor da audiência, aí ainda é possível você alegar isso antes do início da audiência. Mas e naqueles casos extremados em que as partes ou os advogados não conhecem aquelas testemunhas que foram arroladas pelo adversário, nem sabe que aquela pessoa que está ali no corredor vai ser ouvida como testemunha e é pega de surpresa realmente no momento em que ela é chamada a entrar na sala de audiência. Nesses casos extremos, o que eu entendo? Eu entendo que não é possível fazer a contradita ali, na qualificação da testemunha, porque não tem como ainda fazer uma pesquisa se tem uma relação de amizade, se frequenta a mesma casa, enfim, algum argumento que poderia ser justificado ali para apresentar essa contradita naquele momento, no momento da audiência. Aí eu entendo que o advogado pode se valer na prática do seguinte expediente. Ele pede a palavra, diz que não tem conhecimento daquela testemunha, que aquela testemunha foi apresentada naquele momento, e que ele se reserva o direito de fazer uma pesquisa posterior à audiência, e se ele constatar alguma causa de impedimento ou suspeição, ele vai alegar isso nas alegações finais, por exemplo. Ou ele vai alegar posteriormente, né? Para que o juiz possa valorar isso no momento em que ele for proferir a sentença. Lá o juiz vai ter, então, a informação através de uma petição que ele vai fazer depois da audiência de que aquela testemunha poderia ter alguma causa de impedimento ou de suspeição, e nesta petição que ele vai informar isso, ele vai juntar as provas. Então o juiz, antes de sentenciar, isso aí só vai ser possível se o juiz não sentenciar em audiência, né, obviamente, mas eu acho que ele se consegue resguardar o direito dele de apresentar a contradita depois. Veja que nós temos aqui 3 magistrados com 18 anos praticamente de experiência e não há um consenso sobre que saída tomar. Eu fico imaginando o advogado que está aí, né, no começo da carreira, ou não no começo, mas está aí nessa encruzilhada. Então acho que a gente tem aqui um consenso de que é um ponto que a lei precisa melhorar. Tá? Não adianta a gente falar, eu vou para o juizado, porque o juizado tem celeridade, sendo que se você não consegue, na lei do juizado, dar amplitude para resguardar os direitos, não adianta nada. Você tem celeridade, mas entrega uma justiça porcaria. Não adianta, né? Eu dou celeridade, não deixo você alegar contradito, o momento passou, você tinha que ter adivinhado quem eram as testemunhas, e eu vou dar uma sentença baseada no depoimento de uma pessoa totalmente contaminada. Então, isso para mim não é justiça. Então, é um ponto que a lei do juizado precisa melhorar, e eu falo, você como advogado, você tem um canal para isso acontecer. Esse canal se chama OAB. Fala com o seu representante da OAB, porque é um problema que afeta todos, né? Todos. Afeta mais diretamente o jurisdicionado, porque vai acabar ficando sem entender, mas como eu perdi? Teve lá uma testemunha, mas aquela testemunha é o compadre. Mas nós não alegamos que era compadre porque eu não sabia que ele ia ser arrolado, e aí a culpa acaba sendo transferida para quem não a tem, né? Que não é o judiciário que faz a legislação. Você vê, saíram 3 ideias diferentes, então é um ponto bem sensível esse momento. Eu acho que na prática, se você conseguir investigar ali e descobrir que há amizade íntima, no mínimo você tem que alegar e pedir oportunidade probatória. Pedir oportunidade probatória, pedir para o juiz suspender o ato, tá? O contraditório é uma base constitucional. O juiz não pode falar, não, em nome da celeridade, você tem que produzir tudo aqui nesse momento. Tudo bem, juiz, mas como que eu ia adivinhar quem eram as pessoas que seriam ouvidas? Tá? E aí é uma questão de lógica. Agora, sempre que você argumenta e fundamenta, você tem chance maior de seu pedido ser acolhido. Quando você esbraveja, grita e bate na mesa, a chance do pedido ser acolhido diminui, não é assim? Sem dúvida. Quando você expõe o argumento tecnicamente, com um raciocínio lógico. E o melhor de tudo que você precisa saber é que você gritar e elevar o tom de voz não vai convencer o juiz. Muito pelo contrário. Pode ser que aí, como o juiz também é um ser humano provido de vaidade, pode ser que aí ele pare até de ponderar sobre a possibilidade de voltar atrás. É igual jogador de futebol. Toma cartão vermelho, vai reclamar, vai xingar. Você já viu o juiz voltar atrás e falar, não, você me xingou, mas acho que você tem razão, eu vou anular o cartão. Na prática acontece a mesma coisa. Então, pondera,
com argumentos, com lógica. Agora, sempre tenta se precaver. Chega antes, analisa as testemunhas, pesquisa as redes sociais, usa aquela técnica que eu ensinei de alegar a contradita e pedir o depoimento pessoal da parte para confrontar os dois depoimentos, mas é um ponto que precisa melhorar. E eu sei que na Justiça do Trabalho é assim também. Na Justiça do Trabalho também se conhece a testemunha naquele momento, pelo menos em alguns procedimentos, assim já me disse o nosso grande amigo Boris. Agora, vamos para um outro ponto, que a gente já está chegando perto do final, e eu deixei, eu acho que a cereja do bolo agora para o final. Nós vamos falar de 2 pontos. A lei fala que o juiz pode ouvir as pessoas como informante. Então, você arrolou uma pessoa para ser ouvida como testemunha, foi alegada a contradita, o juiz acolheu a contradita, falando, não, você não vai ser testemunha. E aí, o juiz deve ouvir esse informante ou pode ouvir esse informante? Como que vocês costumam fazer na prática para decidir se ouve ou se não ouve? E aí, o ponto principal, que aí nós vamos falar no final, é sobre o valor do depoimento do informante. Vale o depoimento do informante? Porque se você vai ouvir e não vai ter valor, é melhor não ouvir. Né? Como que isso a gente pode traduzir na prática? Como que a gente pode desengravidar essa palavra informante? Até porque o advogado, às vezes, ele olha para o rol que o cliente apresentou e só tem parente e amigo. E aí, apresento, não apresento? Vamos por partes, então. O juiz pode ou o juiz deve? Porque a lei fala, sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas. Qual que é a régua desse subjetivismo? O que você faz na prática para decidir se ouve ou se não ouve, Alessandro? Na prática, eu ouço. Sempre ouço? Sempre ouço. Todas as contraditas que foram acolhidas por mim, eu ouvi a pessoa rolada como informante. Eu acho que eu entendo que a parte que arrolou a testemunha tem o direito fundamental de produzir aquela prova. Ainda que não seja uma prova testemunhal de uma testemunha que será ouvida, mas será colhido o depoimento de um informante. E aí, aquele informante, se ele tiver conhecimento dos fatos, se ele vai trazer elementos para o juiz formar o seu convencimento, ainda que esse juízo de credibilidade não seja o mesmo juízo de credibilidade de uma testemunha, porque aí há uma causa que torna ou impedido ou suspeito, que vai trazer uma série de dúvidas em relação à credibilidade daquele depoimento, a prova é feita. E aí o juiz vai valorar a validade disso lá na sentença. Mas o direito de produzir a prova, eu acho que deve ser respeitado. Como eu entendo que é um direito fundamental das partes, eu faço a colheita do depoimento na audiência e aí valoro isso depois no final, quando for proferida a sentença. A minha régua é mais ou menos assim. A parte pode arrolar, então, no processo civil, até 3 testemunhas para prova de cada fato. Se ela rola 3 informantes, eu já viro para o advogado e falo, doutor, são 3 informantes. O senhor quer escolher 1, 2 ou nós vamos ouvir os 3 informantes? Eu já dou a dica de que... Ou o contrário, né? Se tem um informante e 2 testemunhas, falo, doutor, vamos ouvir então primeiro as testemunhas e deixa o informante para o final, porque aí o advogado já saca, não, as testemunhas já falaram que é necessário, o depoimento do informante tem menor valor, na prática eu vou dispensar. A minha régua, e aí eu acho que fica a dica prática, mostra para o juiz que é essencial que aquele informante seja ouvido, ou porque ele é a sua única testemunha, às vezes você tem 3, o acidente aconteceu, tinha pai, mãe e filha dentro do carro. Não tinha mais ninguém. Tá? Não tinha, o acidente aconteceu numa estrada. Então mostra para o juiz, nessa situação fática, eu só tenho esses 3 informantes que presenciaram. Então a oitiva deles é fundamental. Tá? É crucial. Agora, se estava lá num cruzamento com 1 milhão de gente em volta, você escolheu arrolar o seu amigo que estava voltando de uma festa com você né? Na cabeça do juiz, não fecha, essa conta não fecha. Ou para fechar, você precisa explicar. Por exemplo, não peguei o contato de ninguém, tá? Apesar de que geralmente em boletim de ocorrência consta nome de testemunha, tá? Então você mostra para o juiz a razão de estar arrolando efetivamente aquele informante. Mas o verbo da lei é o pode, tá? E a lei ainda fala no parágrafo 5º que o juiz vai atribuir o valor que esse depoimento merecer lá na sentença. Vamos pegar o gancho. Como que você faz, Mário, para atribuir o valor ou não para o depoimento de um informante na prática? Normalmente, primeiro quanto ao oitivo, eu também quase sempre, a não ser com aquela opção que você vê que a pessoa não vai ter condição de te ajudar no processo. Mas eu acho que o processo é a ferramenta para chegar no direito material e a gente não pode priorizar demais o processo a ponto de eventualmente prejudicar o direito material. Quanto à valoração, normalmente na hora de analisar as provas na sentença,
eu vejo primeiro, faço essa seleção, vejo primeiro as testemunhas. Se já der para julgar sem o informante, às vezes eu vou utilizar pouco, nem vou utilizar as provas do informante. Às vezes está bem demonstrado com base em 2 testemunhas e aquele informante pouco acrescentou. Não vou precisar perder essa discussão, perder tempo e energia com essa discussão. Agora, tem casos que não tem jeito, né? A gente vai depender do informante. E tem casos também, estava lembrando aqui, que inverte. Às vezes você diz, não, eu vou ouvir na condição do informante. E eu já tive um caso que eu ouvi a mãe da parte, e foi contraditado, e foi dito que era a mãe, foi ouvido como informante, mas sobre a situação da pessoa, né, como ela está vivendo ou não está vivendo naquele caso concreto, é interessante ouvir a mãe. E a mãe arrebentou com a parte. Ele falou, é meu filho, mas é melhor que ele responda por isso, ele não tem limite, ele errou sim, eu como mãe não consigo segurar, quem sabe vocês consigam. Então, na verdade, o advogado também acho que não sabia, né, que a mãe ia vir como mãe e cobrar que o filho tem que ter limite porque ela não consegue. Né? Foi a melhor testemunha da outra parte, foi o informante. Às vezes o depoimento do informante pode prejudicar. E aí eu quero saber do Alessandro, você arrolaria a sua sogra como seu informante? O que ela falaria de você, Alessandro? Olha, certamente falaria muito bem, viu? Minha sogra me trata muito bem, eu tenho esse privilégio aí de poder ter uma sogra que a gente se dá bem. Seria uma boa informante. Seria uma boa informante. Né? E me fala aí sobre o valor, como que você faz para valorar? Eu vou adiantar um pouquinho do que eu faço. Primeiro, no momento da oitiva, para mim esse é o momento mais importante, porque há informantes que, embora sejam informantes, o depoimento é coerente, o depoimento é sensato, o depoimento bate com o que outras testemunhas disseram. Agora, há informante que você nem pergunta, ele já começa a responder. Ele já começa a responder e direto naquele problema que é o cerne do processo. Testemunha também. Isso é fácil. Mas o informante mostra o grau de contaminação quando ele te responde sem você ter perguntado, quando ele puxa muito mesmo a sardinha, quando ele, o Mário já até disse aqui, isso aí eu não presenciei, mas eu tenho certeza que ele não faria. Pô, mas como assim tenho certeza, né? Então aí já entra o subjetivismo da vontade. Quando esse depoimento tem esses graus de contaminação, eu praticamente descarto. Agora, o problema é quando as provas são baseadas só em depoimento de informante. Aí você tem que fazer um balizamento aí com outros elementos, com alguma prova material e principalmente com lógica, né? Às vezes a pessoa fala uma coisa e esquece que aquela coisa não tem lógica, não tem sentido naquilo que ela está falando. Qual que é a sua experiência na valoração do depoimento do informante? Pois é, isso é um ponto chave do processo, né? Como valorar os depoimentos, né? Tanto do informante como da testemunha. O fato de só ser informante já faz com que o depoimento dele tenha menos credibilidade do que o depoimento de uma testemunha que foi compromissada? Talvez não. Talvez o depoimento dele seja mais coerente com as provas documentais e outros elementos de prova do que aquela testemunha que foi compromissada e o depoimento dela foi totalmente discrepante das demais provas. Só fazendo um gancho, o fato dela não prestar o compromisso de dizer a verdade significa que o juiz não vai poder prendê-la se identificar que ela mentiu. Mas o código é claro e fala que o juiz vai atribuir o valor que possa merecer. Pode merecer todo o valor ou nenhum valor. Nenhum valor, exatamente. O contexto do que ela trouxer, né? É o contexto, se tem coerência, se tem credibilidade, se tem conhecimento específico daquele fato que é considerado o fato controvertido do processo. E que não é exagerado de a ponto de saber um detalhe que é mínimo e que aquele detalhe só poderia vir a ela porque ela foi instruída por alguém para dizer aquilo, ou também não pode ser tão genérico a ponto dela não saber nada, não ter ideia do que está acontecendo. Então o juiz vai fazer ali um meio de campo, analisando esses pontos específicos do depoimento para poder retirar dele a credibilidade necessária para formar ou não o seu convencimento. Agora, o que eu faço sempre ao valorar a prova, tanto da testemunha como a prova colhida pelo informante, o depoimento colhido pelo informante, é analisar todos os depoimentos. Né? A gente vê na prática muitas vezes que na sentença só se valora, só se analisa aquelas provas que foram as necessárias para convencer o juiz. E as outras provas, os outros depoimentos que não foram suficientes para convencer, o juiz ignorar, não fazer um juízo de valor ali. E nesse depoimento também há necessidade de fazer um juízo de valor. Até para dizer por que não foi o depoimento acolhido para formar o seu convencimento. Ali tinha evidências de mentira, de incoerência, há uma relação mais próxima com a parte do que a outra testemunha que não tem essa relação próxima. Ou seja, o juiz deve justificar para as partes por que uma venceu
e a outra perdeu, né? E aí fica bem claro na hora de fazer a valoração dos depoimentos. E aí você me dá um gancho para eu falar para os nossos, as pessoas que nos assistem, tá? A gente está caminhando para o final. Chega mais perto da câmera, faz assim, porque isso que o Alessandro acabou de falar é uma obrigação do advogado explorar nas alegações finais. Eu ia falar isso. Se você não explorar as contradições, se você não explorar a coerência dos depoimentos nas alegações finais, você vai deixar essa atividade intelectual criativa totalmente na mão do juiz, tá? Ou na parte contrária, principalmente se você for o autor. Se você não explorar isso, o seu adversário pode explorar, porque ele fala depois que você. Então, as alegações finais, aí tem muita gente que fala, pra que o juiz nem lê, o juiz nem ouve. Tá bom, eu leio, você lê? Você ouve? Você lê? Você ouve? Então, nós estamos falando, você pode ter tido uma experiência ruim, e as pessoas se balizam hoje pelas experiências ruins. Aí eu tive uma experiência lá em que eu estava fazendo a alegação, o juiz estava lá no celular. Tem gente que tem a capacidade de estar aqui, mas está com o ouvido ali. Tem gente que está disfarçando, que não está prestando atenção, mas está prestando atenção. Então, não se balize pelo errado, balize-se pelo certo. Se você tem a oportunidade de falar nesse momento, explore essas contradições. Fala para o juiz por que o depoimento do informante é mais importante do que da testemunha, por que tem que ter mais credibilidade. Agora, tem que ter raciocínio rápido, tem que estar preparado para a sala de audiência. Você não pode ir para lá como se fosse um ato qualquer. Eu vou lá fazer uma selfie na frente do fórum e vou voltar. Não, é o ato mais importante do processo. Para a gente encerrar, e antes de encerrar, eu sempre gosto de passar a palavra aí. Mário ou Alessandro, tem alguma consideração final que vocês querem fazer? Só quanto a esse fechamento aí das alegações, né, das alegações finais, dos memoriais, me parece importante também que seja um trabalho de qualidade, trazer essas ações para mostrar, o juiz está percebendo isso, a contradição dessa testemunha, a importância do que essa trouxe, porque às vezes alguns juízes reclamam, e no dia a dia a gente percebe isso, muitas alegações finais que se limitam a fazer um relatório do processo. Para fazer relatório do que aconteceu no processo, não precisava de alegações finais. Ou se limita a repetir, faz um Ctrl-C, Ctrl-V da contestação da inicial. Ou seja, todo o arcabouço probatório que foi produzido não se deu ao trabalho de trazer esses elementos para o juiz. Então, isso às vezes também cria uma situação de dizer, mas tem juiz que nem lê. Porque o que está acontecendo? Por que está movendo? Porque muitas vezes essas peças se limitam a repetir a peça que ele já leu antes. É isso aí. Então, quanto mais ele traz, faz esse link da prova com o fato, demonstra, faz esse juízo de convencimento aí. Para isso que serve a alegação final. Você não precisava ter alegação. E eu gosto de falar para os meus alunos, você tem a opção de ser um meio advogado ou um advogado por inteiro. O advogado por inteiro é aquele que não despreza as oportunidades que são dadas para ele falar no processo. Se você quer ser um meio advogado, a alegação final é remissiva. Chega a me coçar quando a parte fala assim, é remissiva. Mesma coisa. Quer dizer que toda prova que foi produzida, você não quer falar nada sobre ela? Você vai deixar só o juiz falar e aí depois você vai reclamar em recurso. Então, abandona essa ideia, tá? Eu não quero dizer que às vezes o caso é muito simples, é muito simplório, tá? Reconhecimento jurídico do pedido. Ou a revelia. Agora, em caso que há pontos controvertidos, você não explorar essa oportunidade, é claro e é óbvio que as alegações é para falar sobre a prova. Por quê? Porque quando não tem prova, nem tem alegações. Se você vai para a audiência e todo mundo desiste das testemunhas, o juiz não abre para as alegações finais. Ele manda concluso para a sentença. Então, a alegação é para falar sobre a prova, não é bem pontuado aí pelo Mário, para fazer aí uma revisão da tese jurídica. E aí, Alessandro, suas considerações? É isso mesmo, né? As alegações remissivas é, assim, a pior coisa possível, ainda mais em processo que tem discussão de fato controvertida e testemunhas que vão para um lado e vão para o outro. É o momento processual adequado para o advogado enaltecer aquela testemunha que foi ao encontro da sua tese e mostrar para o juiz que a testemunha que foi contra a sua tese, ela tem algum problema de credibilidade, tem algum vício naquele depoimento que vai retirar a credibilidade do que foi relatado, né? No mais, quero mais uma vez agradecer aí a participação, foi ótimo, esse é um tema riquíssimo e eu espero que tenha sido muito útil aí para toda a sua audiência. É isso aí, galera, olha, mais uma vez, podcast Cabeça de Juiz, abrindo aqui 3 cabeças para te mostrar na prática como que o juiz pensa esse tema tão relevante da contradita. Agora, o meu desejo é que você tenha consumido todo esse material e agora coloque em prática, tá? Não deixa guardado para você não. Se você de alguma forma gostou, não gostou, rola o dedo para baixo aí, deixa um comentário, tá? Escreve aí algumas ideias que você tenha para novos podcasts. O nosso interesse é que você cresça a cada episódio, como nós estamos crescendo nesse debate. É isso aí, eu te espero no nosso próximo episódio do podcast Cabeça de Juiz. Um grande abraço.